Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver mais um problema sobre emissão fotoelétrica. Neste problema nós vamos determinar o potencial de paragem, ou seja, vamos considerar que o fenômeno fotoelétrico já iniciou e nesse caso precisa ser interrompido pela aplicação de um potencial que nós chamamos potencial de paragem ou potencial de corte. O exercício que nós vamos resolver tem a seguinte informação. Se a função trabalho de um metal for de 1,8 eletrovolts, qual é em volts o potencial de corte para a luz de comprimento de onda de 400 nanômetros? Então, pede-se nesse exercício que nós determinemos o potencial de corte, sabendo que uma certa luz do comprimento de onda de 400 nanômetros incide sobre um metal cuja função de trabalho é 1,8 eletrovolts. Então, para nós resolvermos este problema, precisamos extrair os seus dados. Então, o primeiro dado que nós vamos extrair, tal como o próprio exercício diz, nós temos aqui um metal com função de trabalho igual a 1,8 eletrovolts. Então, função de trabalho igual a 1,8 eletrovolts. Determinar o potencial de corte ou potencial de paragem. Potencial de paragem é o pedido do nosso exercício, sabendo que a luz que incide sobre o metal tem comprimento de onda igual a 400 nanômetros. Então aqui temos algumas constantes que nos são dadas. Temos a constante de Planck, que é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovolts vezes segundos, que esse valor é igual a 6,625 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Ou seja, transformando a constante de Planck para o sistema internacional, fica este valor. E aqui temos a relação de transformação de eletrovolts para joules. Ou seja, 1 eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Temos o valor da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e a carga do eletrão, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, neste caso, o primeiro passo que nós vamos dar é este, que é a extração dos dados, e o segundo passo é a uniformização das unidades. Precisamos transformar o 400 nanômetros para metros e vai ficar 400 vezes 10 elevado a menos 9. Porque 1 nanômetro equivale a 10 elevado a 9 metros. Então, podemos colocar esse número sob forma de notação científica. Vai ficar 4. Deslocamos a vírgula 2 unidades para o lado esquerdo. Então, fica 4,0 vezes 10 elevado a menos 9. Visto que deslocamos a vírgula 2 unidades para o lado esquerdo, então adicionamos 2 unidades no nosso expoente. E isso vai ficar 4,0 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Tendo feito isso, passo a seguir é a aplicação das fórmulas para a resolução deste exercício. Este exercício é resolvido aplicando a equação de Einstein para o fenômeno fotoelétrico. Segundo esta equação, a energia incidente é igual à função trabalho mais energia cinética máxima. Visto que neste problema o objetivo principal é interromper o fenômeno fotoelétrico, então significa que deve-se aplicar uma energia que se opõe à energia cinética, que tenha o mesmo valor, mas é aplicada no sentido contrário. Essa energia chama-se energia potencial e ela é calculada como potencial de paragem vezes a carga. Essa é exatamente igual à energia cinética.
Então, significa que na nossa equação de Einstein, podemos substituir a energia cinética pela energia potencial. Então, esta é a fórmula que nos permitirá determinar o valor do potencial de paragem. Para isso, só precisamos isolar nesta expressão a energia potencial. Então, energia potencial será igual. Nesse caso, teremos de passar a função trabalho para o primeiro membro, assumindo que nós só trocamos os membros, energia potencial mais função trabalho, será igual à energia incidente. Então, passando a função trabalho para o segundo membro, neste caso, ficaremos com energia potencial igual à energia incidente. Função trabalho é positivo, quando passa para o outro lado, passa a ser negativo. Então, temos esta expressão que nos vai ajudar a calcular a energia potencial. E tendo energia potencial, vamos usar esta para calcular o potencial de paragem ou potencial de corte. Então, notemos que para usar essa expressão, o valor da energia da função trabalho já é conhecido, 1,8 eletronvolts. Enquanto que a energia incidente é desconhecida. Então, temos que calcular primeiro a energia incidente, usando a fórmula que diz que a energia incidente é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, energia incidente será igual a constante de Planck. Nesse caso, a constante de Planck que nós vamos usar é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts vezes segundos, uma vez que a função trabalho é 1,8 eletronvolts. Então, significa que o resultado da energia incidente convém que esteja em eletronvolts. Então, temos 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts vezes segundos, vezes 3 vezes 10 elevado a menos a 8 metros por segundo, sobre o valor do comprimento de onda, que é 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Este metros e este simplificam-se, o segundo e o segundo simplificam-se, ficamos somente com energia incidente igual a multiplicação do 4,14 por 3 dá 12,42 vezes. Aqui temos multiplicação de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantém-se a base, que é o 10, e subtraem-se, desculpem-me, e adicionam-se os expoentes. Menos 15 mais 8 será igual a menos 7, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 7. Isso tudo é eletronvolts. 10 elevado a menos 7 e 10 elevado a menos 7 simplificamos. E calculando a energia incidente, neste caso, será igual a 3,105 eletronvolts. Então, este é o valor da energia incidente. Ok, tendo o valor da energia incidente determinado, podemos voltar para esta nossa expressão com o objetivo de calcular a energia potencial. Então, tal como dissemos, isso dá 3,105 eletronvolts. Então, tendo este valor, poderemos voltar para a nossa primeira equação com o objetivo de calcular a energia potencial. Então, a energia potencial, nesse caso, energia potencial será igual a energia incidente menos função trabalho. Então, com essa expressão, nós poderemos calcular a energia potencial. Energia potencial será igual. Energia incidente é 3,105. 3,105 eletronvolts menos o valor da função trabalho, que é 1,8 eletronvolts. Então, energia potencial será igual
Se nós subtrairmos esses dois valores, 3,105 menos 1,8, tem como resultado 1,305 eletrovolts. Então, este é o valor da energia potencial em eletrovolts. Esse valor precisa ser convertido para joules, uma vez que no nosso exercício pede-se o potencial de paragem ou o potencial de cortes em volt. Então, significa que todas as unidades que nós usaremos a seguir precisam estar no sistema internacional. Ok, então tendo feito isso, energia potencial em volts é obtido em joules, desculpa, é obtido multiplicando este valor por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, este 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é o número que nós temos aqui, é a relação de transformação de eletrovolts para joules. Então, fazendo esta multiplicação, teremos como resultado 2,088 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, este é o resultado da multiplicação ou é o resultado da energia potencial em joules. Ok, o último passo para a resolução deste nosso problema é a determinação do potencial de paragem. Vimos que a energia potencial é igual ao potencial de paragem ou potencial de corte vezes a carga. Então, isolando nesta fórmula, teremos de trocar os membros, né? Energia potencial passa para o segundo membro e o potencial de paragem vezes a carga passa para o primeiro membro. Nesta troca de membros não há mudança de sinal, então mantém-se potencial de paragem ou potencial de corte igual a energia potencial dividido pela carga. Potencial de corte ou potencial de paragem será igual. O valor da energia potencial, neste caso, tal como dissemos, é 2,088 vezes 10 elevado a menos 19 joules, dividido pelo valor da carga, que por coincidência é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, simplificando este 10 elevado a menos 19 com este 10 elevado a menos 19, ficamos simplesmente com a divisão entre o 2,088 por 1,6 e isto vai dar 1,305 volts. Então, este é o resultado da divisão entre 2,088 por 1,6. Então, o 1,305 é o valor da energia, do potencial de paragem ou potencial de corte.